Se eu tô com uma pessoa que literalmente não consegue entrar em contato com a própria vergonha, aí ela começa a reescrever a realidade e colocar as coisas de um jeito que eu peço desculpas por algo que eu nem fiz. Por que eu tô pedindo desculpas mesmo? Ela tá com o comportamento de quem tá em relacionamento com narcisista. Pornografia mesmo, né? Que eu passei minha adolescência inteira assistindo. Era incentivado, falavam que fazia bem. Hoje a gente sabe que é terrível pro cérebro. Estar aqui hoje com vocês, eu te admiro tanto, é uma alegria imensa. Muito obrigada. Nossa, alegria é nossa, beijo. ml de manhã em jejum tem inúmeros benefícios, inúmeros, que você consegue nas primeiras semanas já observar. Primeiro de tudo, aumenta a tua cognição. Aumenta em 25% o teu metabolismo. 25% é um absurdo! 25%. Outra coisa da minha especialidade totalmente, melhora completamente o teu funcionamento do teu intestino. Por isso que tem muitos pacientes que dizem, doutor, depois que eu comecei, abandonei o omeprazol e pantoprazol com 600 ml de água de manhã em jejum. Que coisa louca isso aí que o senhor me ensinou. Zero. No fígado, esteatose. Se comer muito gordura, o coração enche de gordura e segura o sangue. Segura o sangue. Entope as artérias do coração. No coração, que é um embolismo. Quando tudo aconteceu, eu lembro que eu tava saindo pra ir pro velório, meu telefone tocou. Aqui é do jornal tal, do programa tal. Eu falei, jornal? Aí saiu a prisão. O casal tá vendo se vai se entregar. Aquilo começou, tipo assim, do que estão falando? E como assim? Aí, eu liguei pro pai dele. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Né? Por que eles... Estão suspeitos? Suspeitos, ou por que não se entregaram? Nós estamos vendo a melhor forma deles se entregarem. O pai falou isso? Tá. Do tipo assim, estão desconfiando deles, e aí depois daquela primeira prisão é que aí foi vindo notícia atrás de notícia, né? Porque aí eu passei a querer descobrir quem matou minha filha, e eles estavam de um lado que não existia mais a minha filha. Eu tive presente lá no Hospital Adventista na época da Covid. Eu vi o caos. Virei dias e dias e dias naquele plantão vendo gente morrer. Entuba aqui o paciente, massagem cardíaca aqui, a mulher dele aqui do lado olhando. Eu só vejo gente morrendo e eu não consigo fazer nada. Eu vi experiências de morte que eu nunca tinha visto. Eu vi gente voltando. Eu vi muitos relatos idênticos. Cara, eu preciso me aprofundar nisso aí. A generosidade cientificamente faz bem. Para quem pratica e para quem recebe. Eu sempre falo isso. Tem gente que fala assim, mas a gente tem que escolher para quem vai ser generoso. Seja. Não é falta de amor, é falta de conexão. Exatamente. Né? Em algum momento a falta do diálogo desconectou. Eu acho um desperdício para a ciência você deixar um psicopata como o Francisco, que é um case, ele é um case de crime, deixar ele 30 anos dentro de uma penitenciária e não se sabe o que se passa na cabeça dele. Afinal, ele é o quê? Não consigo me relacionar. O cara, uma semana tá falando que tá tudo bem, com 15 dias ele me ama, com 17 dias ele desapareceu. Gente, eu sempre, quando vejo uma plateia cheia, eu falo, meu Deus, o que eles veem em mim? É o primeiro podcast do Pod People que a gente está fazendo ao vivo, né? Vocês são os primeiros. Vocês podem dizer como se fez todo mundo TDAH, tá vendo, é assim mesmo. Vai caindo, vai levantando. Não, e misturou. Agora misturou o meu com o dele. É verdade. Misturou tudo. Agora tá uma beleza. Essa necessidade que você tem. Mas você é o quê? Tem coisa aí. Política, religiosidade e sexualidade, eu não falo de nada, sabe por quê? Cada um sabe de si. Se eu estou num churrasco e sai papo de política, religião e sexo, eu mando se ver a linguiça e vou chupar o chapeiro. Porque cada um faz o que quer da vida, filho.
As pessoas embutem em você a necessidade que elas têm de se autoafirmar. Então, eu não sou isca de piranha de sistema, opinião, nem metodologia de ninguém. Não sou pau de enchente de ninguém. Não sou bucha de canhão de ninguém. Então, não falo por causa dessa ignorância alheia. Agora, transtorno de personalidade borderline é difícil que as pessoas falem certo. E eu vou confessar, passei a minha faculdade inteira de medicina, fiz residência em psiquiatria e ninguém me apresentou esse assunto. No caso do border, define a dificuldade das relações interpessoais. Então, as pessoas que se relacionam com o borderline sempre estão pisando em ovos, porque ele pode interpretar uma mudança de tom de voz ou mesmo uma mudança de face como uma rejeição. Então, é muito difícil. Geralmente são relações tempestuosas, conflitantes, autodestrutivas, com brigas, humilhações. O border exige constantemente a atenção do parceiro e necessita desse amor para preencher o vazio crônico e legitimar a sua existência. O que a gente vai ter que mostrar para ele que não é assim. O border é um ser inteiro, como todos nós somos inteiros. Nós não somos metade de laranja, nem de maçã, nem de nada dos outros. E isso é o grande desafio, para a gente fazer com que ele entenda e fazer com que ele usufrua dessa sabedoria, da inteireza de cada ser humano. Eu fiquei muito louca um dia e falei pra ele, olha, eu quero experimentar cocaína. Assim, eu tava muito louca, na hora, bum, acordei, comecei a ficar amorosa, amava todo mundo, amava até o cachorro que tava deitado lá na rua. Eu, ai, meu Deus, eu te amo tanto, você é maravilhoso. Assim, era um amor que acontecia, euforia, sabe? Uma sensação. Mesmo, euforia. Né? Euforia. Mesmo. Literal. Mesmo. Era uma coisa assim, cara, não quero que isso acabe. Que é a famosa primeira sensação da cocaína. Que não vai voltar. Exatamente. Aí fiquei nessa 1 ano e meio, 2 anos. Devastada. Devastada. Só eu não percebia. Essa é a busca do dependente químico, né? Voltar naquele primeiro efeito sem ter a última depressão. Para quem não tem câncer, quem não é rede de apoio, né? Que muita gente tá assim, mas por que né, não vai ter? Gente, diagnóstico precoce salva vidas. É simples assim. Diagnóstico precoce salva vidas. Você tem medo de fazer exame? Mulheres, né? 40 anos, precisa fazer exame. Ah, mas eu tenho medo. E se achar alguma coisa? Se achar, como diz meu médico, quem procura acha e quem acha cura. Quanto antes você achar, você vai ficar bem. As chances de cura são muito altas. Por favor, façam isso. Eu fui tomando medicamento antidepressivo e aí acontecia algumas coisas. Então, por exemplo, deixava de funcionar. Ou eu ficava tão bem que eu jogava fora o remédio. Então já eram indícios de bipolaridade, né? Que não tinha o menor conhecimento. Até porque agora, depois da pandemia, a gente tem falado mais. Eu tive essa depressão muito grave. Pra vocês terem uma ideia, eu não suportava a voz de ninguém. O meu ex-marido fez uma festa com meus amigos, assim, eu não conseguia imaginar encontrar pessoas. Assim, aquilo te irritava, né? Nossa, uma sensibilidade. E aí começaram a chegar os amigos, começaram a me dar carinho, abraçar, presentear e tal. A coisa foi indo, eu comecei a me soltar. Quando eu vi, eu tava sorrindo. Quando eu vi, eu tava rindo. E quando chegou o final do dia, eu peguei um papel e escrevi: hoje foi o melhor dia da minha vida. Então pensa, eu precisei de um guindaste para me levantar e tinha sido o melhor dia da minha vida. Então eu tive uma virada para a mania. Todas as doenças mentais são inflamatórias na sua base. Então, um abdômen masculino maior do que 94, medido no umbigo. Atenção, quem está nos ouvindo aqui. Medido no umbigo. Vamos lá, vamos aprender. 94 masculino. E mulher? Mulher, 80. 80. Se está mais, você está inflamado, pelo menos do ponto de vista metabólico, visceral, porque a gordura atrás do umbigo ela é danada. E ela respinga no corpo inteiro. Então, uma das causas de inflamação, além da boca, pensamentos, pulmão, pele e outros desbalanços bioquímicos no sangue, é a própria gordura visceral. Que o DEXA Scan, que é um exame muito legal que eu uso bastante, às vezes faz o paciente enxergar. Tem um paciente que precisa enxergar, né? Precisa, Sim. São Tomé. Porque a segunda metade desse livro fala muito sobre o método MAP, que são as 7 semanas em que tu vai aumentando o teu número de passos, vai aumentando o teu tempo de prancha, que hoje a gente sabe que aquele exercício de prancha, ela trabalha 80 músculos e libera uma substância irisina que inunda o nosso cérebro com boas notícias.
Então, tu fabrica teu próprio remédio, vai aumentando as tuas 7 pérolas da alimentação, que são os 7 itens alimentares mediterrâneos que eu extraí do estudo PredMed, e tu vai aumentando o teu tempo de respiração. É verdade, para se sustentar. Eu adoro fazer uma pranchinha. São 4 tipos de respiração, que eu evito falar em meditação, porque isso assusta, afasta o paciente, porque ele cria o imaginário da música, do incenso, da montanha no Tibete. Que é imaginário. Não, eu digo para eles, eu fiz hoje minha respiração no Uber. Semana passada eu fiz da fila do supermercado. Mas eu faço caminhando. Eu sempre faço quando estou esperando o avião, até chamar. Já perdi avião por isso. Sala de espera do... Ou mesmo no carro. Sim. No engarrafamento? No engarrafamento. Fica só aqui uns movimentos abdominais e torácicos, vai contando e vai aumentando hipocampo, substância cinzenta, substância branca, diminuindo o cortisol, aumentando o aporte de oxigênio em 30%, diminuindo frequência cardíaca, diminuindo pressão arterial. Pelo amor de Deus, isso é uma neurocirurgia. Sem custo. Sem custo risco. Zero. Custo zero. Sem custo, sem risco e sem... Como é que eu falo para os pacientes? Sem custo, sem risco e sem... Eles têm efeitos colaterais, Sem efeitos colaterais, nada. Que tudo... Zero, né? Só que, de novo, tem que ter um ambiente... no caso, um ambiente que tu não tem um celular do lado, né? A história da Pamela Reynolds, que ela tinha um aneurisma muito profundo. Então, tem até um documentário da Discovery Channel sobre o caso dela. E ela, nenhum médico se aventurava a operá-la por causa do acesso ser muito complicado. Da localização. Até que teve um que teve coragem, falou, eu vou resfriar o seu corpo, vou tirar o sangue do seu cérebro. Tá? Quer dizer, você vai ficar morta por um tempo. Para eu mexer lá. E ela saiu do corpo, viu tudo, descreveu toda a operação, como foi feita, de uma forma que virou esse documentário. Então, tem uma coisa que é um pouco irritante, se me permite a palavra. Por favor. Que é perceber a negação da medicina de alguns médicos, digamos assim, e de muita gente, além da medicina, devo incluir os físicos também, de negar o óbvio. Porque, veja só, se uma pessoa, como já aconteceu algumas vezes, uma pessoa está na sala de cirurgia, sob anestesia geral, inconsciente, ela relata ter visto um pé de tênis no telhado, num ponto que é inacessível para ser visto por alguma janela, e depois as pessoas vão lá e veem que o pé de tênis está lá exatamente. Lá. Matematicamente, isso é uma prova. Uhum. É uma prova. Que tipo de prova? De que existe alguma coisa depois da morte? Não. É uma prova de que alguma coisa dessa mulher viu esse tênis. Numa linha do tempo diferente do que estava ocorrendo. Padronizada, que eu estou dizendo. Por exemplo, sim, quando a pessoa esfriou, né, a Pamela, esfriou o cérebro, ela ficou morta por alguns minutos, certamente, que ela vê a sua cirurgia e descreve como foi, ela estava num outro tempo que não era aquele tempo vendo... porque ela estava de outro ângulo vendo aquela cena. Vou falar sobre o tempo em seguida, uma coisa linda. Agora, se essa mulher viu, e te falo, isso já aconteceu várias vezes. Já teve um caso de um cara que, num acidente de carro, está na ambulância, ele desacordado, inconsciente, e tiram a dentadura dele, colocam numa gaveta na ambulância. Tal. Ele vai para o hospital, se recupera, recebe alta, ele fala, cadê minha dentadura? Mas, como assim? Ninguém sabia. Ele fala, mas ficou na ambulância, porque ele viu. Isso num caso do canal Afinal Que Somos Nós, também aconteceu mais de uma vez. Sabe, de um cara que num acidente, era uma ponte, ele viu a enfermeira tirando a ponte,
colocando num copo de plástico com água e deixando numa sala ao lado. E também, na hora que ele recebeu alta, não sabiam. E ele falou, tá lá. E estava. Então, matematicamente, está provado que alguma coisa daquela pessoa foi até lá. Que não foi o físico. Não foi o físico. Então, isso, no mínimo, é o suficiente, logicamente, para nós afirmarmos que a consciência é algo que transcende o corpo e que pode funcionar em momentos em que nós pensávamos que não podia, como o corpo estar inoperante. Tá? Mas parece que, com o tempo, as pessoas esquecem e voltam a questionar. E, de vez em quando, voltam. Não, porque tem anóxia, que o cérebro ficou 4 minutos. Gente, tem alguns casos, tem um livro espetacular do George Ritchie, chamado Return from Tomorrow, Retorno do Amanhã. Ele é um psiquiatra, né? Não sei se você conhece esse livro. Não, esse livro eu não conheço. Espetacular. Ele ficou morto por 9 minutos. Estava com lençol. Já cobrindo o corpo. Ele reconheceu o próprio corpo, quando ele voltou, pelo anel da mão. A mão estava fora do lençol. É o que ele descreve. Então, parece que nada adianta todas essas coisas. Volta-se a questionar. Fala, gente, chega. Já está provado. Não termina aqui. Está provado matematicamente. Agora eu quero falar sobre o tempo. Por favor. O tempo é uma coisa que as pessoas até notam que eu consigo não entender o que significa não ter tempo fora daqui. Falo, mas como assim não tem tempo? Porque se você me relata 2 coisas diferentes, acabei de definir um tempo. Então, eu também lido com a dificuldade da pessoa contar em palavras o que acontece lá, fora daqui. Sim. E teve uma experiência que já foi ao ar, do Ricardo, que é maravilhosa, foi ao ar recentemente. E aí ele perguntou sobre o tempo. E a resposta que deu foi a resposta mais linda, que me deixou sem resposta. Que o ser falou para ele: vocês, onde vocês estão, o tempo é como uma água que passa embaixo de uma ponte, sabe? Chega até você, então você está olhando, aquela água ainda vai passar, então é o futuro. Ela passou, é o presente. E na hora que ela está para lá, é o passado. Ok, até entendi. Aí ele falou, quando você está aqui, é como se você mergulhasse nesse rio. Eu fiquei sem saber o que falar. Quer dizer, então, o tempo é o rio. Para mim, é o rio que passa embaixo da ponte, passa na minha frente e vai para lá. E aí, é como se eu mergulhasse nesse rio. E eu junto todos os tempos. Pois é, aí cada um pensa o que quiser sobre isso. A sensação que me deu é que eu estou dentro de todos esses parâmetros de tempo. Se eu mergulho, eu posso ter o passado, eu posso ter o presente e o futuro. É como se eu estivesse nesse fluido onde tudo... Eu acho que a sua leitura é a que ele aguardava que eu tivesse, ou que o Ricardo tivesse. E é interessante, se você pensar sobre o que é o acesso linear ou não. Eu contando uma história para você aqui, eu estou contando de uma forma linear, como é o tempo que eu imagino aqui. Eu estou contando a história e tudo que eu contei virou passado, o que você está ouvindo é o presente e o que eu ainda vou contar é o futuro. Mas se você grava isso vira uma tripa de vídeo num programa de edição, num computador, você tem um acesso não linear. Sim, você tem como olhar fazer de qualquer maneira. Você olha o passado, o presente e o futuro. Um livro que a gente lê da mesma forma. Eu não posso mudar nem o passado, nem o presente, nem o futuro, mas eu posso acessá-lo. Então, eu achei interessante perceber isso, porque me mostrou como, na nossa vida cotidiana, a gente já experimenta essa simultaneidade de acesso. O que a creatina faz?
A creatina, a gente tem 3 mecanismos de produção de energia, grosseiramente falando. A gente tem um mecanismo que é um mecanismo imediato que dura 10 segundos. Esse mecanismo é da fosfocreatina. Então, se, por exemplo, um atleta de crossfit vai fazer um personal record, vai levantar um peso muito pesado, vai ser uma repetição só, ele não vai usar glicose, ele não vai usar mitocôndria. Ele só, quer dizer, vai usar só a creatina que já foi carregada, a fosfocreatina que já foi carregada pela mitocôndria. Então, a principal função da creatina é a produção de fosfocreatina que gera a potência muscular. Então, a melhor evidência que a gente tem é de que a creatina aumenta a potência muscular e, na verdade, qualquer tecido que em algum momento esteja parado e, de repente, precise de carga para agir de forma muito rápida. Então, a creatina está na retina, a creatina está no intestino e a creatina, até para você liberar ácido clorídrico em relação ao alimento, a creatina está no músculo, no músculo esquelético. Ela não está tão presente no coração, porque o coração não pode nunca parar de bater, e está presente nos neurônios. Voltando para a massa muscular, então, o primeiro benefício que a creatina vai ter vai ser... o benefício da creatina para a potência muscular dura mais ou menos 1 a 2 meses para se fazer visível. Por quê? O que você quer, todo mundo tem uma reserva de creatina. Só que essa reserva raramente vai estar saturada. Ou porque você não está conseguindo produzir creatina suficiente ou porque você não está ingerindo creatina suficiente. Veganos e vegetarianos geralmente têm baixas reservas de creatina e repõem muito facilmente. Mas, por exemplo, pessoas como a Bia, que provavelmente tem uma mutação genética do MTHFR, tem déficits de metilação e por isso também não produzem creatina da mesma forma, provavelmente se beneficiam de creatina. Então, 70% a 80% da população vê benefícios com a suplementação de creatina. Quanto à parte muscular. Sim. O restante não vê. Vamos lá. Mas não é nem só isso, né? Me parece que hoje em dia também está numa questão de aumento de atividade cerebral mesmo. Sim. Né? Melhora muito essa... Sim. O neurônio, como a gente viu, a potência intelectual... A potência, exatamente. A potência intelectual. E potência intelectual. Exato. Né? A potência intelectual... Vamos pensar em potência quando a gente pensa em creatina. Potência, exatamente. Eu acho que a palavra que define creatina é potência. Potência. Esse start de entrar em ação, né? Mas a creatina funciona de forma... Ela faz muito mais que isso no músculo, em qualquer célula. O ATP é uma molécula muito grande, uma molécula muito pesada. O que significa que você produziu o ATP. Você poderia simplesmente entregar o ATP direto. Só que você produziu o ATP na mitocôndria e levar até o sítio de ação é muito complicado. Isso é mais complicado ainda quando é uma célula bipolar, que tem que, por exemplo, o interócito, que ele tem que absorver de um lado e excretar de outro. Sim. As mitocôndrias ficam no meio. Porque elas ficam organizadas no meio. Então, elas têm que mandar para uma membrana, para a basolateral e para a apical. Para elas mandarem para uma e para outra, se elas mandassem o ATP iria muito devagar. Então, a creatina ela acaba funcionando como um Wi-Fi, como um internet banking. Aumenta essa velocidade. Ela anda muito rápido. Entendi. Então, na verdade, a creatina ela é fosforilada frequentemente, ela é fosforilada onde a energia é produzida. Então, no citoplasma, quando a glicose é quebrada em energia, em ATP, o ATP imediatamente fosforila a creatina, liberando mais ADP para funcionar, para formar mais energia, e a creatina fica como uma pilha para entregar potência. A creatina também é importante na mitocôndria, porque quando você transforma o ATP criado em fosfocreatina, você libera mais ATP para a mitocôndria funcionar. Então, ela acaba agindo como estimulante mitocondrial, o que faz com que ela também tenha benefícios menores do que de potência, mas também tenha benefícios na resistência, na endurance. Então, a creatina, além de ser... E como resistência e potência, se converte em maior capacidade de treino. Maior capacidade de treino se converte em maior hipertrofia muscular. A creatina também tem algumas outras ações na célula muscular. A creatina ela é um inibidor fraco da miostatina, que é uma proteína que basicamente está lá freando que o músculo cresça desproporcionalmente. É um dos mecanismos. E outro mecanismo é que ela parece, assim como a taurina, exercer um efeito osmótico quando você aumenta. Assim como o glicogênio puxa água, a creatina também puxa água. Então, você também tem um efeito de aumento da célula muscular pela ação osmótica pela hidratação. Literal. E é possível que essa hidratação aumentada estimule mecanorreceptores celulares que estimulem a hipertrofia muscular. Então, muita coisa sobre a creatina e músculo. Mas vamos pensar em potência. Mas vamos pensar primeiro em potência. Creatina é potência. E cognitiva. E cognitiva. Ajuda corpo, mente. Grande parte dos problemas neurológicos e psiquiátricos acabam em uma hora ou outra na bioenergética cerebral. E a creatina, provavelmente, para chegar na barreira hematocefálica, você precisa de doses um pouco maiores. A creatina também abaixa a homocisteína, em doses acima de 5 gramas. E você, com doses a partir de 5 gramas de creatina, você tem esse ganho de
bioenergética cerebral. Tem estudos mostrando melhora na depressão, acredito que você esteja ciente, Mas não sei. tô Em mulheres. ciente, mas, por exemplo, tive pacientes que, ao suplementar a creatina numa dose maior, entre 3 e 5, creatinina subiu. A creatinina sobe, Bia, não é por uma questão de prejuízo. Não, estou colocando que foi um fato, e aí o paciente vê essa coisa renal que a gente tem que colocar. Em alguns pacientes nada ocorre, tá? Sim. Mas em alguns isso Mas ocorre. é que a creatinina, na verdade, cada vez mais ela é vista não apenas como marcador de função renal, mas também como marcador de massa muscular. O que acontece? Toda a creatina ela é não enzimaticamente convertida em creatinina. Se você tem mais massa muscular, se você tem uma creatinina, por exemplo, de 0,6, eu já começo a ficar preocupado. Pode ser baixa massa muscular. Quando a pessoa tem uma creatina de 1,2, ou suplementa creatina ou tem uma boa massa muscular. Começou a subir disso, a gente já começa a se preocupar com o rim. Exatamente. Só que a suplementação da creatina... Acima de 1,2 a gente liga o sinal vermelho. Liga o sinal vermelho. Só que a suplementação de creatina ela vai aumentar a creatinina. Geralmente vai. Só que esse aumento não é por comprometimento renal. Esse aumento é meramente por degradação não enzimática. Nesse caso, o ideal é você medir a cistatina C. A cistatina C ela vai aumentar na insuficiência renal, mas não vai aumentar na deficiência de... Entendi. Porque aí você na tem suplementação de creatina. Exato. A cistatina C. Cistatina C, você não aumenta no caso da... Exato. Eu nunca tiro a creatina. Eu peço a cistatina C, porque senão meu paciente não vai dormir. Entendi. Então eu peço a cistatina C. Então vamos lá. Para dar esse contraponto. Exato. Então a creatina tem alguns estudos que mostram melhora na Parkinson, né? Parkinson é muito fraca a evidência, mas já existe. Para depressão já existe um pouquinho mais. Só funciona em mulheres, ninguém sabe por quê. Que interessante. Em mulheres depois de uma certa idade. Em homens não funciona a creatina para depressão, não parece funcionar. Que interessante. Eu acredito que seja por causa da menopausa, né? Que a gente sabe que o estradiol também tem um estimulador mitocondrial, né? Quando cai o estradiol, cai a densidade mitocondrial. Entendi. O que não eu acredito ocorre, que as mulheres... Eu não sei, é uma possibilidade, não sei. E a creatina também tem estudos mostrando como ela exerce potência, aumenta a potência intelectual. Quando você está, por exemplo, fazendo um estudo muito intenso, principalmente se ele requer recursos visuais, né, que são mais energeticamente intensivos, a creatina parece aumentar a sua capacidade de persistência naquela ação intelectual. Cálculos matemáticos, por aí vai. Tem alguns estudos também, são pequenos, mas são bastante interessantes com isso e fazem... Então, acho que a creatina também tem essa importância cerebral que não pode ser desconsiderada. Um grande problema, Bia e Alex, que acontece hoje é que os profissionais que trabalham com terapia hormonal ou que ouviram o galo cantar sobre reposição hormonal, eles não se dedicam a ler criticamente os trabalhos científicos. Exatamente. Então, as pessoas terminam, eu fico brincando, tem muito papagaio de pirata fingindo que é prescritor de terapia hormonal. É só replicando o que está ouvindo. Então, por que eu sei que a terapia de reposição hormonal é com estrógeno equino conjugado e aquilo era pegar um monte de égua, colocar numa baia, dar diurético para elas, liofilizar aquele pó do xixi e transformar numa pílula? Porque eu fui atrás de saber. Então, acontece, eu brinco quando eu dou aula de terapia hormonal, e essa frase não é minha, essa é uma frase do TED Talks, de uma palestra maravilhosa nos Estados Unidos, que representa para mim exatamente o que é o entendimento sobre terapia hormonal sobre as pessoas que não se dedicam a estudar. Ela diz o seguinte, com os conhecimentos que você tem agora, o nosso cérebro é genial, e estou eu falando aqui com um psicólogo e psiquiatra gênio, assim, estuda muito mais cérebro do que eu, mas com os conhecimentos que você tem, você é capaz de visualizar na sua cabeça qualquer coisa. Se eu disser, Alex, imagina uma maçã, você vai imaginar uma coisa vermelha, mais ou menos do tamanho de um punho, parecendo a maçã da Bela Adormecida, que vai puxar aquela memória. Bia, imagina um livro você vai imaginar as páginas, o formato retangular, você consegue visualizar. Então eu vou fazer a mesma provocação, que não é minha, é do TED Talks, que eu faço para os meus alunos. Com os conhecimentos que você, Bia, e você, Alex, tem agora, eu quero que vocês visualizem aí na cabeça de vocês uma espécie de Loxodonta cyclotis revestido de um Pantone O32U com sua longa probóscide realizando movimentos oscilatórios antes do salto. Com os conhecimentos que vocês dois têm agora, qual é a imagem que vocês fizeram na cabeça de vocês? Olha, assim, tão desconhecido que eu... Provavelmente nada. Vocês não imaginaram nada. Não sei porque eu achei que tem alguma coisa a ver com
movimento de filamentos. Só. Você, Alex. Eu fiquei nas microcélulas ali, aquela dança delas, assim. Eu já tô nos microfilamentos das células. Agora, olha que loucura. Isso é o que o cérebro de vocês não conseguiram formar porque não tem informação. Não tem. Agora, 22 segundos depois dessa primeira pergunta, eu quero que com os mesmos conhecimentos que vocês têm agora, vocês imaginem um elefante pintado de vermelho com sua longa tromba se balançando. Vocês conseguiram fazer essa imagem, porque vocês sabem o que é um elefante, vocês conhecem a cor vermelha, vocês sabem o que é tromba e vocês sabem o que é balanço. Pois uma espécie de Loxodonta cyclodes é uma espécie de elefante, o Pantone O32U é a cor vermelha, Proboscis é a tromba e os movimentos oscilatórios é o balanço. Então, a linguagem, ela só produz magia quando os conhecimentos são partilhados por quem fala e quem ouve. E isso tem tudo a ver com terapia hormonal. Por quê? Na hora que eu estou dizendo a você, estou fazendo uma terapia de reposição hormonal sua, estrógeno equino conjugado, ou seja, xixi de égua prenha e acetato de medroxiprogesterona, não é o que seu ovário produziu, que era estradiol e progesterona. É uma coisa totalmente estranha ao meu organismo. Isso. Então tem muito médico que quando a gente fala sobre hormônio enxerga a Loxodonta cyclodes. Não faz ideia do que está sendo falado. Porque a estrutura molecular dos hormônios determina a função. Exatamente. Então, se a gente fosse trazer aqui para a mesa o conhecimento sobre hormônio, e isso é muito importante que a gente utilize esse veículo de massa que vocês têm para que as pessoas entendam. Reposição hormonal, ninguém mais acessa Aurélio, né? Na nossa época, o Auréliozão ou Wise. Mas se você jogar aí no Google, na Wikipedia, em qualquer coisa, reposição é o ato ou efeito de devolver algo que existia e deixou de existir. Então, quando alguém diz assim, doutor André, eu queria fazer reposição hormonal, que o termo atual agora é só terapia hormonal da menopausa, é menopause hormonal treatment, agora não é mais reposição o nome, mas é o que a gente faz. Reposição. Então, a gente vai devolver o que falta. O que era. Exatamente, o que ela tinha. O que ela tinha. O que ela tinha. Então, o ovário produz estradiol e progesterona, o ovário produz testosterona e a suprarrenal testosterona. São esses hormônios de menopausa. Depois a gente vai falar sobre um monte de coisa que tem a mais. Mas a reposição é isso. O que a gente tem no mercado, e aí cria-se muita confusão de nomenclatura e tem muita gente que, de forma leviana, usa isso para marketing. E aí é ruim, porque quando um tratamento deixa a ciência para ser marketing, ele gera muita crítica. Sabe, e a gente precisa ser, médico precisa ser mais cientista e menos marqueteiro. Eu acho que você estar no digital é importante para levar conhecimento e não para se vender. Aí isso é uma opinião bem minha pessoal e respeito quem pensa diferente. Mas, quando a gente fala sobre isso, então você tem duas classificações de hormônios. Você tem hormônios naturais. Natural é o hormônio que era produzido pelo órgão, é o que Deus criou. Exatamente. Isso. Então o ovário, quando existia, produzia estradiol, progesterona e testosterona. A suprarrenal produzia sulfato de dihidroepiandrosterona e testosterona. Esses são os nomes dos hormônios. Então, DHEA e testosterona. Então você tem aqui hormônios naturais. E aqui nós temos hormônios sintéticos. Dentro dessa classificação é que mora a grande celeuma da jogada. Por quê? Nós temos hormônios sintéticos que têm a estrutura molecular semelhante ao hormônio natural, mesmo sendo sintético, porque tem muita gente que vende isso como se fosse natural. Não é natural, é só o que o corpo produz. Isso aqui é sintético. E aí a gente entra na classificação que hoje chama-se de isomoleculares, que antes foi chamado de bioidêntico e anteriormente foi chamado de body idêntico. Então, começou em 2012 uma publicação na Climateric, nos Estados Unidos, chamando assim, Body Identical Hormones, hormônios semelhantes ao corpo. Em 2017, eles foram chamados de bioidênticos, hormônios biocompatíveis com o corpo. E mais recentemente, a nomenclatura correta é isomolecular, que é exatamente o que quer dizer. É a estrutura molecular igual ao do hormônio original, apesar de ser sintético. Então, dentro dos sintéticos, nós temos os isomoleculares, ou bioidênticos, e os não isomoleculares. E aí um detalhe importante.
A gente tem hormônio isomolecular na farmácia. O T4, que é quem tem hipotireoidismo toma, é um hormônio isomolecular bioidêntico. O GH, que as crianças usam para crescer, é um hormônio isomolecular bioidêntico. A progesterona, que é a grávida que está com ameaça de aborto usa, ou a mulher da menopausa, é progesterona bioidêntica. O estradiol, estrogel, sandrena, é progesterona, é estradiol bioidêntico. A testosterona, androgel, que os homens usam, é testosterona bioidêntico. E temos os bioidênticos ou isomoleculares manipulados com doses que são personalizadas para cada mulher. Para quem está em casa entender, porque às vezes também gera uma confusão. É muita difícil, informação. né? Exatamente. E os colegas médicos também, às vezes, não entendem o que é bioidêntico, o que é não bioidêntico, o que é isomolecular. Então, assim, ó, os hormônios sintéticos, isomoleculares ou bioidênticos, a forma mais simples que eu consigo imaginar para falar disso é a chave duplicata que você recebe para um carro zero. Exatamente. Você não recebe duas iguais? Ó, essas chaves, elas são exatamente as mesmas. Guarda no cofre uma e deixa a outra usando. Quando terminar, troca a pilha. Por quê? A estrutura molecular é exatamente a mesma. Então, os efeitos, eles são fisiológicos e não farmacológicos. Porque uma coisa é ser um reproduz aquilo que você sempre teve. Exatamente. E aí, a gente tem esse outro contexto. E aí, você tem os hormônios sintéticos não isomoleculares. É a chave que o chaveiro fez quando você esqueceu. Então, porque o hormônio, na verdade, ele é uma molécula sinalizadora. Para a pessoa entender assim, o hormônio é como se fosse a chave. Aí você tem... Olha que loucura e como é difícil estudar hormônio, porque uma coisa é o que eu dou, outra coisa é o que o seu corpo faz com o que eu dou. Porque olha o caminho. E não é uma relação chave-fechadura, porque a gente imagina que é, mas você tem o hormônio sendo produzido por uma glândula, porque o hormônio ele não faz nada ele próprio. Ele determina uma função celular. Então, ele é um mensageiro. É o comandante. Então, produziu aqui um hormônio. Vamos imaginar aqui o FSH, produzido na hipófise. O FSH foi produzido, depois que ele é produzido pela glândula que o produz, que é aqui a pituitária ou hipófise, ele vai circular, vou fazer até uma analogia melhor, vou chegar no estradiol, para as pessoas até entenderem melhor. Vou pegar o estradiol. O estradiol é produzido ali pelo ovário, que é a sua glândula, ele vai ser transportado na circulação pela Sexual Hormone Binding Globulin, na SHBG, que a gente até dosa no sangue. SHBG, exatamente. É a proteína que liga os hormônios sexuais. Então, o estradiol vai no seu carrinho, montou no carrinho, para o carrinho levar a célula. O corpo disse, eu preciso que a camada de dentro do útero engrosse para a chegada de um bebê, função do estrogênio no ciclo menstrual. Então, o estradiol foi produzido pela glândula, se ligou com o seu carrinho, que é SHBG, o carrinho diz, vamos lá transportar. Chegou o transporte, bateu na porta do ovário. O ovário tem a fechadura. A fechadura é o receptor da célula. Então, tem uma chave e um carrinho chegou no receptor. Se o hormônio for bioidêntico, isomolecular, o encaixe vai ser perfeito. E a função vai se fazer. Aí ele fez aqui a função vai ser transcrever uma proteína citoplasmática para levar uma mensagem citoplasmática para transcrever uma proteína do núcleo, de espessar, por exemplo, o endométrio. Mas, se o hormônio ele for sintético, não isomolecular, não idêntico, é aquela chave do chaveiro. Ou o encaixe, como é que vai ser? Torto. É a porta que você tenta abrir com a chave, que tem que dar uma puxadinha, um empurrãozinho e dar um chute. Ela entra. Ela fala, dando uma pressãozinha, ela vai fazer uma função meia boca. Mas faz. Mas faz a função. Agora não é igual. E é exatamente as perninhas soltas que dão os efeitos colaterais. Porque aqui é função farmacológica. Aqui é função fisiológica. Exatamente. Isso faz uma diferença muito grande. E isso funciona para todos os hormônios. Por quê? As pessoas, às vezes, confundem alhos com bugalhos e botam o loxodonta aí no meio. Quando eu estou te dizendo, vou lhe fazer uma prescrição de estradiol, é uma coisa. Estrógeno equino conjugado é outra. Totalmente 17 beta-estradiol é a estrutura molecular. Se eu te disser, vou fazer etinilestradiol, que é muito comum nas pílulas anticoncepcionais na reposição, é outra molécula. Ou etinil radical, etinil na molécula de estradiol. E aí as pessoas começam a entender por quê. A sua amiga que está fazendo reposição hormonal está cheio de efeito colateral e você está fazendo uma terapia hormonal com um hormônio que o encaixe é esse, dela é esse, você não tem efeito colateral.
E isso é muito, sabe, é o básico que as pessoas não sabem. A ideia da reencarnação, a ideia de que nós, né, podemos voltar em outros corpos, etc., nossa consciência, nossa mente e tal, era uma ideia bastante antiga, disseminada. Na Grécia Antiga mesmo, Platão, por exemplo, Pitágoras eram reencarnacionistas. É mais disseminado atualmente no Oriente, né, hindus, budistas, etc. e tal, na nossa região espíritas. Embora no Brasil, só para a gente ter uma ideia, dados do Datafolha mostram que metade dos católicos no Brasil acreditam em reencarnação. Exatamente. Né? Então, é uma coisa bem disseminada. Bom, o que tem de pesquisa sobre isso? Claro, é uma crença, mas o que tem de pesquisa? O principal pesquisador no mundo na área chama Ian Stevenson, um professor de psiquiatria infantil na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ian Stevenson. Ele faleceu alguns anos atrás. O que aconteceu? Ele como psiquiatra infantil, ele via que tinha crianças que alegavam memórias de vidas passadas. Claro, pode ser fantasia, ela vai achar que é princesa, que é rainha, etc, etc, etc. A criança pode achar essas coisas. Só que ele começou a ver que havia um padrão consistente. Bom, vou encurtar a história. Hoje em dia... numa fase, né? Ali eu vou chegar lá, pois é. Então, eu vou encurtar a história. Nós acabamos de publicar... pode fazer. Posso falar à vontade? Pode à vontade, por favor. Se deixar, eu falo mesmo. Então fale. Eu falo mesmo. Fale e gesticulo. Então, olha só. Ao longo do tempo, se reuniu mais de 2.500 casos estudados academicamente sobre o tema. Tá? Universidades na Europa, na Oceania, na Ásia, nos Estados Unidos e no Brasil. Nós também temos agora, vou contar também pesquisas nossas recentes aqui do Brasil, sobre casos chamados sugestivos de reencarnação. Nós publicamos recentemente um artigo de revisão, o que tem cientificamente publicado sobre isso, e no livro também tem. É o seguinte, são crianças que assim que elas começam a falar, em torno de 2 anos de idade, elas começam a falar de uma vida passada. Eu vivi uma outra vida, eu tinha uma outra mãe, meu nome era assim, frequentemente conta do modo que morreu, eu morri assim, frequentemente de mortes violentas, eu morri assim, etc, etc. Mas claro, pode ser fantasia da criança. Só que, primeiro dado que chama atenção, essas crianças de modo geral não fantasiam que são ricas, famosas, bonitas, nada disso, tá? Vidas muito comuns e frequentemente mortes trágicas. E o mais interessante, frequentemente se encontra uma pessoa que se encaixa muito bem naquele fenômeno. Eu vou contar um caso... Como assim? Eu vou contar um caso para vocês, por exemplo. É um caso do Erlendur Haraldsson, um pesquisador, professor de psicologia da Islândia, lá na Europa. Ele estudou um caso de uma menina no Sri Lanka. Essa menina, mais ou menos com uns 3 anos de idade, teve um acidente perto da casa dela e alguém morreu atropelado. Ela não conhecia a pessoa que morreu, não viu, só ouviu a conversa. E ela teve uma reação muito intensa. Os pais acharam estranho. Nossa, quem atropela o outro é muito mal, né, mãe? Que coisa horrível. Eles acharam meio despropositado o negócio, ficou por isso mesmo. Um tempo depois, estavam vendo na televisão um documentário. Apareceu um templo famoso no Sri Lanka, o templo de Kelania. Ela olhou ali e ela falou, eu já morei lá. Aí ela começou a falar. Atrás desse templo tem um rio. E eu morava atrás desse rio. E eu fazia incenso. E eu fazia incenso de marca Ambika e Geta Pitya. A mãe achou estranho, porque onde ela morava não tinha incenso dessa marca. E Geta Pitya era o nome de uma loja lá perto. Ela estava viajando na maionese. E eu estava indo de bicicleta vender incenso no templo. E aí um carro grande passou em cima de mim e eu morri e vim parar aqui. Mais ou menos. Tem mais Isso, coisa, sim, mas isso é a essência da história. Foi se investigar. E de fato, e sendo que Kelania era muitos quilômetros de distância lá, tá certo? Se descobriu que, de fato, atrás do templo tinha um rio, descobriram atrás do rio um fazedor de incenso, que tinha um cunhado que era sócio dele, que fazia incenso com ele, e que fazia incenso de marca Ambika e Geta Pitya. E esse cunhado estava indo vender incenso de bicicleta e foi atropelado por um caminhão. O cunhado foi atropelado por um caminhão. E mais, quando mostraram para a menina o pote, o envelope de incenso, ela falou, mas vocês mudaram, porque não era assim que era. E tinha mudado mesmo. A embalagem. A embalagem. E o mais interessante, e ela tinha uma marca de nascença. As pessoas costumam ter marcas de nascença compatível com a lesão fatal da alegada vida anterior. Ela tinha uma marca, umas manchas brancas embaixo da costela. Desde que ela nasceu com manchas brancas embaixo da costela. Se teve acesso ao laudo de necrópsia do fazedor de incenso.
Ele morreu com a roda do caminhão passando nesta região, que as costelas quebraram e penetraram baço e fez pulmão. Hemorragia de baço. Isso e tal. E ali, ou seja, ela tem uma marca de nascença exata. Aí, resumo. Que padrão que essa criança tem? Memória espontânea, com 3, 4 anos de idade, reações emocionais compatíveis, aí você entende aquela reação exagerada dela quando alguém morreu atropelado, que é como as crianças terem fobias e tudo mais relativo à situação de morte. Ela tinha memórias que eram precisas, específicas daquela pessoa, tem marcas de nascença compatíveis. Então, esses são exemplos de casos bem estudados e que é difícil de... Claro, há casos que não são tão robustos, mas há centenas de casos deste tipo, entendeu? E tem um padrão transcultural também. Nós acabamos agora de orientar uma tese de doutorado aqui na Federal de Juiz de Fora, em que nós analisamos 18 casos também de crianças e adolescentes com alegadas lembranças de vidas passadas de modo muito semelhante. Inclusive, é um artigo que a tese já foi defendida, o artigo está na fase final de avaliação de uma revista científica internacional, em que o garoto, ele alegadamente lembra que é um tio-avô, tá? Casos de mesma família são mais frágeis porque pode passar informação dentro da família. Mas o garoto, ele traz uma série de questões, desde, por exemplo, ele chamou a mãe por um apelido que nunca ninguém chamou a mãe. Só o tio-avô há décadas que ninguém chamava mais. Uhum. E ele morreu com o tio-avô com um tiro na cabeça. O garoto conta, nunca ninguém contou isso pro menino, porque até essa morte do tio-avô é muito traumática, foi muitas décadas atrás, questões de crime, uma confusão danada, todo mundo suprimia. Foi abafado na família, ele não gosta de falar sobre isso. E não conta que ele morreu com um tiro, que foi uns bandidos, e foi realmente uma questão de um crime onde ele trabalhava e tudo mais, onde mexia com um carro, e tomou um tiro na cabeça. E o garoto tem... o cara realmente morreu com um tiro frontal, e o garoto tem uma lesão de nascença, um achatamento na região posterior do crânio, a gente tem até a ressonância magnética mostrando isso, que seria compatível com o orifício de saída de um projétil. Infelizmente, a gente não conseguiu localizar o laudo de necrópsia, que desapareceu também, assim, por questões aí complicadas aí. Mas, então, esses casos são muito descritos. Então, esses são exemplos, né, de casos que são muito interessantes e que são esses casos chamados sugestivos de reencarnação. E você está falando uma coisa tão interessante. Quando eu atendia crianças, eu tive uns 2 casos, assim, parecidos, como você está descrevendo. E eu fui começando a entender que era muito mais fácil na infância isso acontecer até os 5. Isso. A sensação que me deu era que até os 5, que até aquela hora, porque entre 5 e 7 é a hora que a criança começa a fazer a sua individualização, aquela coisa do ego, ele não é mais o coletivo da mãe, do pai, e a partir dali ele vai se desenvolvendo. Então, nessa fase, é como se estivesse ainda meio aberto a quem se é. Ou quem se foi. Isso traduz com os estudos? Então, isso, exatamente. Tem um estudo que eles publicaram, muito interessante, inclusive, também numa revista internacional científica, pessoal da Virgínia, em que eles analisaram crianças que alegadamente mudaram de sexo de uma encarnação para outra. Tá? Você descreveu um caso aí da menina isso, e que era um menina. fazedor isso. E aí eles identificaram que comparar os casos de crianças que teriam mudado de sexo de uma encarnação para outra ou que mantiveram o mesmo sexo. As crianças que relatam a mudança de sexo, elas têm uma taxa muito mais alta na infância de disforia de gênero, de se sentir desagradável com o seu corpo, o seu sexo biológico. E compatível com aquilo que ela vivenciou ali e com o caso dela. Mas é interessante que, ao longo do desenvolvimento dessa criança, essa disforia de gênero vai desaparecendo na maior parte dos casos. É como se fechasse uma porta, né? A sensação que aquilo vai diminuindo fortemente ao longo da vida dela. E nós temos agora um outro estudo, um mestrado, que acabou de ser defendido também lá no nosso grupo no NUPES, pelo Eric Pires, e ele é um médico, e que nós fizemos o seguinte. No Brasil, teve um pesquisador chamado Hernani Guimarães Andrade, que pesquisou em parceria com Ian Stevenson, da Virgínia, casos nos anos 70, aproximadamente, casos de crianças. Só que ninguém sabe o que acontece com essas crianças quando elas ficam adultas. Sim. Se relata, com 6, 7 anos ela para de falar e tal, ou não lembra. Mas ninguém sabe. O que nós fizemos? Trabalho de detetive, meio CSI.
Ele localizou em torno de 20 dessas crianças, agora, 48 anos depois, em média. Perfeito, perfeito. Muito interessante o trabalho. Por sinal, o trabalho dele acabou de ser premiado. Teve um encontro agora, semana passada, em São Paulo, promovido pelo Ciência Pioneira da Rede DOR, maior rede de hospitais da América Latina, sobre uma jornada de experiências não ordinárias, de pesquisa e experiências não ordinárias. Eu tive o privilégio da aula inaugural lá, e o trabalho premiado de melhor pesquisa foi este trabalho dele, do Eric. Maravilha. E o que a gente fez, então? 48 anos depois, nós localizamos essas pessoas e entrevistamos. 20. Em torno de 20. Uhum. E aí foi interessante o seguinte, uma boa parte não tinha nenhuma memória. A maioria, em torno de 70% não lembrava de nada. Muitos nem sabiam que participaram da pesquisa, porque era criança de 3, 4 anos de idade. Exatamente. Sabe assim, 3, 4 anos de idade. Tem uma parte muito bonita em que ele encontrou um dos pesquisados e ele conseguiu, porque o Eric ele foi no acervo original da pesquisa e tinha as fotos e tudo. E um dos pesquisados não tinha nenhuma foto dele com o pai. E o pesquisador tinha e deu para ele a foto com o pai 50 anos depois. Resgatou uma memória. Foi muito legal, fantástica. né? Bom, mas o fato é, a imensa maioria não lembra de nada, mas em torno de 30%, 1/3 lembra, tá certo? 1/3 tem memórias, algumas meio vagas e algumas muito intensas ainda. Ainda vívidas. Isso. A maioria deles teve vida normal, não gerou problema sobre isso, basicamente, e tem uma vida saudável. E por que o último pingo que se fala, né, é a cueca sempre, né? Existe, né? Existe uma explicação anatômica pra isso. Aquela alcinha, tá vendo essa alcinha que faz? Isso. Essa alcinha acumula líquido ali. Então, o paciente, aquela por exemplo, curvinha. senta... Exatamente. Fez. Aquela urvinha. Então, o certo não é chacoalhar. O certo é você ordenhar por baixo do saco pra poder... esvaziar corretamente. Pega isso, dá uma ordenhada na curvinha. Não, gente, olha, tem que levantar. Levantar, porque você tá falando ordenhar. Ordenhar. Não, mas tem que levantar. É que é um movimento de ordenha. Saquinho. É um movimento de ordenha, né? É como se fizesse... Isso. É um movimento de ordenha, né? Pra tirar a gotinha. E a gente tem aquela coisa de ficar... Aí é horrível. E o pior é que vocês jogam. Espirra em tudo. Vocês jogam isso pra tudo que é canto. Tudo que é canto. Mas tudo bem. Vamos ordenhar, né, gente? E outra pergunta que me fazem muito também. O certo é você urinar sentado ou você urinar em pé? Essa pergunta tem muito frequente. Eu gosto. Mesmo, eu principalmente à noite por causa do... É a nossa vantagem anatômica. Vem cá, mas cada um não pode urinar do jeito que quer. Do jeito que quiser. Não existe uma vantagem. Não existe, Você né? tá num aeroporto, num bar, numa coisa, tudo bem, em pé. Uma floresta, né, principalmente. Em pé, vai ser livre, lógico. Mas eu, particularmente, à noite, se eu levanto à noite pra ir ao banheiro, eu gosto mesmo, pela uma questão de tontura, uma questão assim... É porque ficar em pé, né? De ficar em pé dormindo, eu já aproveito e já dormo mais um pouquinho ali. Esquece que tá ali no banheiro. Exatamente. Mas tem diferença? Nenhuma diferença. Não tem, então não existe isso. É só uma questão de conforto. Acho que tem umas esposas que falam ela já cria logo tudo. Tipo assim, você senta... senta aí que faz melhor. Fica sentadinha, mais higiênico, pra todo mundo da casa. É verdade. Mas não vai fazer muita diferença. Não faz. Procrastinar, na verdade, é normal. Faz parte do funcionamento normal do cérebro. Seu cérebro está aqui processando informações e ele não quer desperdiçar energia. A ideia é você gastar energia, esforço físico e mental naquilo que vale a pena. Então, por que eu estou dizendo isso? Uma tarefa no qual o seu cérebro não vê valor, não tem valor, eu não tenho por que fazer aquilo, não vou sentir prazer, aquilo tem nada a ver com meus objetivos, como, por exemplo, assistir uma aula, no meu caso, de legislação, sendo que eu quero estudar comportamento humano. Não está alinhado com o meu objetivo. Meu cérebro não vê valor, e se ele não vê valor, ele não vai gerar aquilo que a gente chama de motivação, não vai gerar energia para você se dedicar àquela atividade. Então, exato, a tendência vai ser ele tomar a decisão de não executá-la. Por quê? Porque eu não quero gastar energia, né? E isso acontece muito com o trabalho de escola, né? Trabalhos de um modo geral, o que acontece? O professor passou lá um trabalho, o aluno
provavelmente muitas vezes não vê valor naquele trabalho. O que eu vou aprender com isso? O que eu vou mudar com isso? E aí vai empurrando, porque não quer desperdiçar. Vai que o professor cancela no meio do caminho. Né? Acho que fica Vai que o professor morre e não cobra. Vai que lá no final... E aí vai indo. Exatamente. E aí, na verdade, você postergar a atividade chega até a ser uma técnica para lidar com a procrastinação. Porque conforme você vai chegando próximo do prazo, aí começa a surgir, de fato, um motivo para você executar aquela atividade, que é, se eu não concluir até o prazo, eu vou tirar nota ruim, eu vou sofrer uma punição. Não é a melhor das motivações. Você se motivar para evitar algo ruim é muito motivante, pode ser realmente muito motivante, mas não é o ideal porque gera um estresse que pode... Você já não corre, você já não tem aquele tempo hábil. Exato. Sem falar que você não tem mais o tempo hábil, mas basicamente é isso que acontece. A pessoa vai enrolando, né? Sim, enrolando. Aí chega próximo do prazo, o que motiva ela a executar não é que ela tá vendo valor na atividade, é o que ela vai perder. É o que ela vai perder. E aí daí surge a energia mágica e o negócio sai, né? Funciona, mas não é o ideal no longo prazo. Mas a gente não pode viver de vira-vira, né? Porque isso aumenta a intensidade de estresse. Sim. E eventualmente é bom. Todo mundo já usou essa técnica. Eu usava quando era professor, tinha algumas atividades que falava, ai meu Deus. Mas enfim, faz parte, acho que as pessoas precisam se conhecer e entender. Agora, um outro motivo que leva muitas pessoas a procrastinar não é que ela está desmotivada para executar aquilo. Na verdade, ela está muito motivada para não executar. Por quê? Por medo, talvez. Ela tem medo de tentar e não conseguir. Tem medo de tentar e sofrer alguma coisa no processo. Então, às vezes a pessoa não é nem que ela não veja valor, ela vê valor naquela atividade, talvez uma apresentação, uma prova, um concurso. A pessoa vê valor, ela quer, mas ela fica enrolando por medo de tentar e não conseguir, porque ela não vai saber lidar com a frustração. Então, pelo que eu entendi, você está falando 2 tipos de procrastinação Existem vários tipos. Mas estou colocando aqui. Deixa eu ver se eu entendi. A procrastinação, existe a procrastinação natural do cérebro, automática, que ele julga ali, isso me é interessante para mim, isso aqui não vou gastar energia com isso. Esse sistema está rodando ali. Está rodando. Por isso que todo mundo tem. Sim. Todo mundo procrastina. E existe uma procrastinação que tem a ver muito mais com não o automático, mas com a ideia que eu tenho de mim. Os dois são automáticos, né? Só que, porque pensa, o nosso cérebro está o tempo todo processando informações. Mas tem gente que deixa de fazer para não errar. Uma personalidade perfeccionista, ela prefere não fazer para não errar. Um exemplo. E aí não é que ela não vê... o que eu estou dizendo é que a pessoa pode procrastinar uma atividade simplesmente porque ela não vê valor na atividade. Exatamente. Ponto final. Que é o básico. O outro também. O outro, às vezes a pessoa pode não executar a atividade, não porque ela não vê valor, ela vê valor. Mas o cérebro dela fez uma simulação emocional aqui e viu que ela pode ficar muito frustrada, ela pode não conseguir, de acordo com a referência que ela tem de qualidade. A expectativa que ela tem, né? E aí, não é que ela não tenha motivação para fazer aquilo, mas a motivação para não fazer talvez ganhe. E aí até a por pessoa uma insegurança, não vou arriscar. Exato. É aquele processo de tomada de decisão que a gente falou. Tem o emocional e o racional misturando ali e fazendo cálculos, né? O tempo todo. E o cérebro não quer desperdiçar energia. Então, eu posso procrastinar porque eu não quero desperdiçar energia com algo que não tem valor, ou eu posso não executar porque pode ser que algo muito ruim aconteça. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Né? Tem outras coisas que podem levar a pessoa a procrastinar, como, por exemplo, falta de sono. E eu convido a pessoa a pensar assim, André, eu procrastino. Beleza, então, primeira pergunta que você tem que responder. Você procrastina uma atividade só ou são várias atividades? Que faz uma diferença Se for uma atividade só, provavelmente é uma questão sua com aquela atividade. Talvez você não veja valor nela. Talvez você tenha medo e é bom trabalhar isso. Claro. Se for todas, pode ser algo mais fisiológico. Pode ser falta de sono. Realmente. Alimentação inadequada, falta de atividade que daí física. mexe com a nossa disposição, mexe com a nossa capacidade. E como que era isso antes? E por que você está procrastinando agora? Sempre procrastinou nela? Sim. Exatamente. Sim, então assim, é importante fazer essa investigação para entender se é uma coisa só ou se é tudo. Se for tudo, pode ser que seja algo fisiológico mesmo. É uma consequência da falta de sono, da má alimentação, é uma sensação de baixa energia.
E aí, de exaustão, né? De exaustão. E aí, qualquer atividade que exija esforço físico ou mental, o cérebro fica meio... não, porque a gente não tá tão bem. Não vamos desperdiçar energia aqui, porque a gente já não, a gente tá na reserva. Então a gente tende a procrastinar tudo que exige esforço. A vida é surpreendente. A vida é um movimento. É um movimento e a vida gosta de quem gosta dela. Então na hora que você aposta na vida, ela olha para você. Se você não apostar nela, ela não olha para você. E a vida não tem jeito. Olha para a natureza. O mar sobe e desce a maré. A lua muda. Você acha que ele vai gostar de quem fica parado o tempo todo? O universo está o tempo todo em movimento. O que está dizendo para gente? Você faz parte do universo. Então, entre em movimento. Não tenha medo do universo.